Bem-vindos a mais uma atualização do cenário econômico da BTG Pactual Asset. Eu sou a Carolina Guiar e, junto com a Stephanie Birma, vamos trazer os principais assuntos que movimentaram os mercados em abril no Brasil e no exterior. Olá! Vamos começar falando um pouco sobre o cenário doméstico e depois sobre o cenário internacional, que foi o principal destaque do mês de abril. No cenário doméstico, o principal tema foi de novo a alta das expectativas de inflação. Para o ano de 2022, as expectativas já estão em quase 8%, a nossa projeção está em 9,7% e a meta para esse ano é 3,5%. Para 2023, quando a meta é 3,25%, as expectativas passaram de 4%. Para 2024, quando a meta é 3%, as expectativas estão em 3,2%. Então, o que a gente observou foi uma alta mais ampla das expectativas, o que pode levar o Banco Central a reavaliar a estratégia de encerrar o ciclo de alta da taxa Selic em maio. A nossa avaliação é que, se os nossos números forem confirmados, o Banco Central deve promover mais uma alta de juros na reunião de junho de 50 pontos base, levando a taxa Selic para 13,25%. Em relação ao curto prazo, a inflação de março foi 0,60 ponto percentual acima da projeção do Banco Central, e para os 3 meses de março a maio, a nossa projeção é que a inflação vai ficar 1 ponto percentual acima da projeção do BC. Então, por isso que a gente tem essa avaliação de que o Banco Central deve promover mais uma alta da taxa Selic no mês de junho. Em relação ao cenário internacional, vale destacar o movimento do dólar global no mês, que teve uma valorização de quase 5%. O que explica esse movimento? Bom, nos Estados Unidos a gente observou uma recalibragem da taxa de juros, as pessoas esperando que a taxa lá vai subir mais rápido e para um nível mais elevado. Além disso, na China, a gente observou uma piora dos casos de Covid e um certo desapontamento com as medidas pró-crescimento anunciadas no meio do mês. Por conta disso, a nossa expectativa para o crescimento da China foi revisada para baixo. A gente tinha uma projeção de 4,9% e agora a gente tem uma de 4,5%. Quando a gente olha as commodities metálicas, por conta dessa decepção com a China, a gente observa que teve uma queda e isso acabou afetando os produtores de commodities, como é o caso do Brasil. A gente observou uma depreciação forte do real, até mais forte do que a dos pares nos últimos dias do mês, e a nossa avaliação é que a posição técnica também pode ter exacerbado esse movimento do dólar real. No entanto, quando a gente olha para frente, mesmo que a gente espere que o Fed, o Banco Central americano, vai subir bastante a taxa de juros, o diferencial em relação à taxa aqui no Brasil ainda vai continuar bastante elevado. Em relação ao real, especificamente, a gente observa que o diferencial de juros vai continuar bastante elevado, mesmo considerando que o Banco Central americano vai subir a taxa de juros rapidamente. Além disso, quando a gente compara o real com diversas métricas, a gente vê que ele ainda está bastante desvalorizado, seja olhando para a taxa de câmbio real histórica, ou olhando também para a taxa de câmbio que equilibraria nossas contas externas, que estaria mais próximo de 4,30 a 4,15. Em relação ao yuan, a nossa avaliação é que a depreciação da moeda deve continuar nos próximos meses e deve chegar ao nível de 7 yuans por dólar. Por conta dessa rápida depreciação, a nossa avaliação é que os cortes de juros que a gente esperava ficaram menos prováveis por conta disso. Nos Estados Unidos, a nossa avaliação é que, embora a taxa de inflação tenha vindo abaixo do esperado, quando a gente olha as medidas de núcleo que o Fed, o Banco Central americano, mais gosta de olhar, essas medidas continuaram muito elevadas, indicando a inflação próximo de 6,5% e 7%, ou seja, um nível bem acima da meta de inflação de 2%. Além disso, a taxa de desemprego caiu mais e os salários aceleraram no primeiro trimestre, inclusive eles estão no nível mais alto da série histórica. Um salário rodando entre 4,5% e 5,5%, dependendo da medida, é inconsistente com a meta de inflação de 2%. É por isso que o mercado começou a cogitar, especular que o Fed poderia acelerar o ritmo de alta da taxa de juros na reunião de junho para 0,75. A nossa avaliação é que, se a gente olhar o que os membros do Fed têm dito, eles têm falado que esse não é o cenário mais provável, que o mais provável é que eles continuem no ritmo de 50 pontos base. No entanto, se os dados de inflação, se os dados de atividade, de salário continuarem apontando uma aceleração forte, a nossa avaliação é que pode ser que o Fed tenha que reavaliar essa estratégia e aí sim fazer uma aceleração mais
mais forte nas próximas reuniões. O nosso cenário básico é que o Fed vai subir a taxa de juros em 50 pontos base nas próximas reuniões, de modo que o nível final, a taxa terminal, fique em 4,5% em meados do ano que vem. Na Europa, os dados vieram um pouco acima do esperado, de modo que até revisamos o crescimento desse ano para cima, de 2% para 2,5%. No entanto, para a segunda metade do ano, a gente continua bastante preocupado com a chance de racionamento. Como os dados de inflação têm vindo acima do esperado, a nossa avaliação é que esses dados eles devem sobrepor em relação à atividade econômica, de modo que o Banco Central Europeu deve encerrar o programa de compra de ativos na reunião de junho e começar um ciclo de alta da taxa de juros na reunião de julho. Deve subir a taxa de juros 4 vezes esse ano e no ano que vem a gente espera mais 2 altas de 0,25 ponto percentual. No entanto, quando a gente olha para o diferencial de taxa de juros com relação aos Estados Unidos, olhando no médio prazo, a nossa avaliação é que esse diferencial deve continuar bastante elevado. Então, embora no curto prazo o Banco Central Europeu possa até surpreender um pouco mais em relação a mais altas de juros, a nossa avaliação é que o euro deve continuar depreciando, porque o Fed deve subir num ritmo muito mais forte e para um nível mais elevado do que o Banco Central Europeu. Por último, eu gostaria de mencionar sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Quando a gente observa, não teve nenhuma grande alteração no mês de abril, mas a chance de um acordo entre as duas economias, ele foi gradualmente sendo reduzido, porque o conflito se intensificou na parte sudeste do país. Embora o conflito seja localizado, ele parece prolongado e o impacto para a economia global ele deve continuar bastante forte, pois os preços das commodities devem continuar bastante elevados, pressionando a inflação global nos próximos meses. Esses foram os principais acontecimentos no mês de abril no cenário doméstico e internacional. Como mencionado pela Stephanie, ao longo do mês de abril, o mercado doméstico sofreu com pressões externas já conhecidas e que têm se intensificado. Os mercados globais têm sido guiados pelas preocupações de que o processo de aperto monetário deverá ser ainda mais agressivo nos Estados Unidos, em razão da disparada da inflação em todo o mundo. A perspectiva de juros mais altos esteve no radar dos investidores ao longo de todo o mês de abril e foi uma das principais responsáveis pela saída dos investidores dos mercados de renda variável, em especial das bolsas emergentes. O Ibovespa fecha próximo aos 108 mil pontos no mês, com queda de mais de 10% em abril. O principal índice de ações da B3 tem o pior mês desde março de 2020. Esse é o primeiro mês negativo em 2022, acumulando a valorização do ano próxima a 3%. O fluxo de investimento estrangeiro, que vinha sustentando o Ibovespa nos primeiros meses do ano, reverteu a tendência. Em abril, ficou negativo em 5,3 bilhões de reais. Outro ponto que contribuiu para essa queda foram as commodities, que com o avanço das restrições do Covid-19 na China, fez cair os preços, prejudicando algumas das principais ações da Bolsa Brasileira. No câmbio, a aversão a risco no exterior volta a impulsionar o dólar contra o real, que fechou o último pregão de abril cotado a R$ 4,94. No mês, o dólar teve valorização de 3,85%. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e se inscreva no canal do YouTube.